ensino de hoje, Pai, promova crescimento em nossas vidas. Porque o propósito da nossa existência é glorificar o Teu nome. E isso, sem dúvidas, o nosso crescimento, o nosso amadurecimento nas Escrituras, glorifica o Teu nome. E por isso eu te peço, nos toque, nos ensina e nos faça crescer para a glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então vamos abrir em Mateus. Eu não vou abrir, você vai abrir, tá bom? Mateus 16, 18. Mateus 16, 18. É um texto base para a gente começar o nosso ensino de hoje. Mateus diz, na verdade, do versículo 13. Alguém aí se dispõe a ler, fique à vontade. Como eu disse, nesse momento quero participação dos irmãos. Mateus 16, versículo 13. Em diante. Mais um ou dois? Amém. Amém. Irmãos, esse texto... Estou iniciando por esse texto porque é uma declaração de Jesus a respeito de um projeto gigantesco de Deus que é a igreja. Tá? Igreja é um projeto de Deus. Eu vou entrar em detalhes daqui a pouco. Mas por que eu estou usando esse texto? Ela é uma base porque Cristo dizendo que Ele edificaria a igreja sobre uma pedra, tá? E talvez esse texto ele confunda um pouco a nossa interpretação, como muitas tradições leva. Pode ser que eu esteja errado, tá, irmãos? Pode ser que eu esteja errado, mas eu acredito que Cristo, ao mudar o nome de Pedro, ele não e dizendo, olha, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Eu acredito que Cristo, embora estivesse falando para Pedro e aqueles que estavam ali com ele, sendo Pedro, sim, que iniciaria esse processo, eu não acredito que Pedro seria a pedra. Até mesmo porque próprio Pedro vai fazer uma menção na sua carta de que Cristo era a pedra angular, que foi rejeitada pelos construtores, mas se tornou a pedra de esquina, que eu já até falei para vocês como é que é o conceito de pedra de esquina, né? Ou pedra angular, que ela é usada de duas maneiras. A primeira, a mais comum, nos arcos, porque as arquiteturas da época faziam muito os portais circular no topo, então tinha uma pedra bem no meio principal, que era a mais resistente, que segurava o restante para não cair. Por isso que eles conseguiam fazer o arco, que tinha essa pedra que era a pedra do vértice do ângulo, né? Ou então, nas construções mais modernas, um prédio, para ele manter o prumo, eles colocavam uma pedra bem no canto, bem polida, quadrada, perfeita, para ela ajustar todo o edifício. Paulo até fala isso também. Acho que nas construções mais antigas também já acontecia isso. Então, eu não acredito que Pedro seria essa pedra. Mas se a gente for observar, Jesus, a partir da pergunta, Pedro diz, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus diz, pois bem-aventurado és tu, Simão,
tá? E aí na versão que o Tiesco leu, fala Bar-Jonas. Então o nome de Pedro era Simão Bar-Jonas. Esse Bar de Jonas, né? Bar-Jonas, são duas palavras, tá? Bar, filho, Jonas, o nome do pai daquele ser humano, né? Por exemplo, nós temos Bartimeu, filho de Timeu, tá? E Simão Bar-Jonas, Jesus na verdade estava dizendo Simão, filho de Jonas. Algumas traduções já traz esse termo, filho de Jonas, não traz mais Bar-Jonas. Então, eu acredito que Jesus falando isso, estava dizendo sobre essa revelação, porque o que Jesus estava falando? Não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que revelou a ti, que eu sou o filho dele, que eu sou o Cristo. Então, sobre essa revelação, a minha igreja será edificada. Tá? Então, eu estou pegando esse texto como início, porque Cristo está falando da edificação de um projeto de Deus muito grande. Mas para a gente evoluir, como é que você definiria o que é a igreja? Uma definição. O que é a igreja? O que você pensa que seja a igreja? Pode falar, irmãos. Se é mais difícil, não se preocupe não, mas eu quero que você participe. Na sua cabeça, o que é a igreja? Bora, meus irmãos. Meus irmãos, fiquem à vontade. Pode falar, gente. O que é a igreja? O que é que vocês pensam? O que é que vocês imaginam? Aqui a gente não é pra dizer, não, tem que saber, não. Estamos para aprender. Eita. Alguém mais? Fique à vontade, irmãos. Bora? É a união dos santos. Rapaz, aí vamos usar até uns termos assim. Meu texto saiu, trisquei aqui, irmãos. Meu texto saiu aqui. Peraí. Deixa eu achar de novo. Ajuntamento. Parecendo a voz do Google lá. Rapaz, o meu texto baixei aqui. Pera aí, saiu do documento. Misericórdia, Jesus. Agora para me achar. Alguém mais quer falar? Misericórdia, Jesus. Meus arquivos. Ninguém mais? Tá. É lógico que os irmãos estão corretos. Tá? A Fátima falou de algo mais específico, que nós vamos tratar um pouquinho mais na frente. O Tiesco e o Rubi falou de algo mais geral, que é onde nós vamos abordar agora. Tá? O que é de fato a igreja? Se a gente for pensar numa definição, tá, irmãos? Uma coisa assim mais rápida a de se pensar. Ela é a comunidade, né? Vamos dizer assim, viver a comunhão, vamos pensar, ou reunião, como os irmãos disseram, de todos aqueles que são verdadeiramente crentes no Senhor. Tá? Eu vou ampliar um pouco isso aqui, mas uma definição rápida. O que é a igreja? É a comunidade de todos os que creem em Jesus verdadeiramente, tá? E esse verdadeiramente faz toda a diferença. Eu vou explicar um pouco disso. Mas é a reunião, ou a comunidade de todos os que creem em Jesus, e aí um adicional, em todos os tempos. Porque a gente pode pensar que igreja, já que eu li um texto de Mateus, Jesus dizendo que edificaria a igreja, né, e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, a gente pode imaginar que
o conceito de igreja é do Novo Testamento. Mas não é. Como eu falei, igreja é um projeto muito maior de Deus, que vem desde o Antigo Testamento. Tá? Mas, lógico que essa palavra igreja, ela sim, ela é mais recente. É lógico que é do Novo Testamento. Por quê, pastor? Porque já nos primeiros séculos, acho que não é nos primeiros séculos, ainda no tempo de Jesus, na virada, né, do antes e depois de Cristo, mais ou menos naquele ponto, havia já uma tradução da Torá, que é a lei, dos profetas, dos salmos, tá? Que vamos considerar hoje a Bíblia judaica. Já havia uma tradução do hebraico, que era o original do Antigo Testamento, para o grego. E essa tradução é onde vai começar a aparecer a palavra, nessa tradução. Tá? Não vou deixar vocês voando não, tá, irmãos? Então, mas o conceito, entenda, o conceito de igreja, de que é essa reunião dos que creem verdadeiramente, já existia. Se cumpriu plenamente em Cristo, tá? Por quê? Porque através da obra de Cristo é que a igreja, vou usar essa palavra, a igreja do Antigo Testamento foi salva. Amém? Lógico, o termo, ele é recente, mas o conceito, ele vem da eternidade. E aí agora a gente vai um pouquinho mais técnico. Paciência, irmão, tá? Eu já estudo mesmo. É mais realmente ensino. Por que apareceu essa palavra igreja? Tá? Como eu disse, ela foi usada já na tradução. Se a gente for pensar no Antigo Testamento, a palavra era kahal, do hebraico, que era justamente reunir o povo. Amém? A palavra lá no Antigo Testamento, no original, seria kahal, reunir, assembleia. Por isso que a gente vai ter alguns termos do Salmo, Assembleia dos Santos, né, que na reunião, ou na reunião dos justos, a injustiça não permanece. Nós vamos ver esses termos do Antigo Testamento, então a palavra é kahal. Quando ela foi traduzida na Septuaginta, que é essa Bíblia judaica, no grego, irmãos, por que o grego? Hoje, vamos pensar no contexto de hoje. Qual é a língua mais importante hoje? O idioma mais importante hoje, mais falado no mundo? Inglês. Se você quer sucesso profissional em qualquer área, aprenda inglês. Porque os melhores materiais, as melhores pesquisas, os melhores livros de termo científico, literário, não estou desprezando o nosso, mas eu estou falando por quê? Porque é uma língua que comunica com quase todo o mundo. Então, o inglês. A Bíblia judaica, que é a lei, né? A Torá, que é o Pentateuco, os livros históricos, os salmos e os profetas, eles eram escritos originalmente no hebraico e algumas partes em aramaico. Tá? Mas nessa época em que Jesus estava pregando e anos antes, quem dominava o mundo eram os romanos. E antes dos romanos, os gregos. Então, qual era a língua principal da época? Grego. Então, por isso que teve essa tradução. Então, no Antigo Testamento, Deus como é que eu posso dizer? Oh, meu Deus, fugiu o termo. Fugiu. Mas ele denominava, vamos dizer assim, aquele povo que ele reuniu para si como kahal. Assembleia que se reúne. Quando foi para a Septuaginta, no grego, a palavra era eclésia, com 2K. Nossa língua, ela vem do latim, mas também no latim também tem eclésia, só que com CL.
No grego é com 2K, mas os significados são parecidos. E o que significa esse eclésia, que é a palavra usada no Novo Testamento, pois o Novo Testamento foi escrito em grego, tá? Por que o Novo Testamento foi escrito em grego? Porque era a língua dominante e era uma forma de, vamos dizer assim, era uma estratégia de manter os ensinamentos dos apóstolos, vamos dizer assim, eternizados. Por quê? Qual era a língua que eles falavam, irmãos? A igreja primitiva era o grego? Não, aramaico. E um pouco mais de hebraico. Por que eu digo aramaico? A igreja, ela de fato começou a crescer muito na Antioquia. E na Antioquia se falava o aramaico. Antioquia da Síria, tá? Ainda hoje, por exemplo, aqui em São Luís tem uma igreja cirílica, de tradição cirílica, que eles, a liturgia deles em alguns momentos é em aramaico, tá? Então, a língua que se falava mais popular entre os cristãos, e principalmente os judeus cristãos, era o aramaico e também um pouco do hebraico, que era mais moderno. Eles sabiam grego porque era a língua que facilitava os negócios e tudo e tal, assim como é o inglês hoje. Então, essa palavra, eclésia, ela significa chamados para fora. Oxi, como assim, pastor? É esquisito. Como é que igreja reunir chamados para fora? Vamos entender. Essa palavra ela é usada quando, por exemplo, nós temos um comunicado oficial da União. Por exemplo, lá o presidente, né? Tem um comunicado, aí vai ter a coletiva e tal. Então o povo era convocado para se reunir para ouvir aquele comunicado. Então não é só chamados para fora, eles eram chamados para fora de casa, para se reunir em algum local para serem comunicados de alguma coisa. Ou também convocados. Eclésia no grego vai significar isso, convocados. Que inclusive é a palavra citada no texto que nós lemos. Sobre essa eclésia, sobre essa pedra edificarei a minha eclésia. Já que a nossa língua vem do latim, que é eclésia com C, ela significa assembleia, tá bom? Que é justamente de reunir. Essa palavra aparece 115 vezes no Novo Testamento. Só 3 delas não significa reunião de cristãos, que foi quando Paulo estava sendo julgado. Então aparece eclésia como convocação no julgamento de Paulo, antes dele ser encaminhado para Agripa, se eu não me engano, que teve o tumulto em Jerusalém, tá? Mas todas as outras eram reunião de cristãos, tá? Então, assim, entenda, eclésia é justamente a convocação de Deus para que nós nos reunamos, né? Para sermos comunicados de algo. Tá? Então, assim, a gente vai entendendo desse fator mais técnico até a aplicação realmente do que é a igreja. Tá? Então, para mim só encerrar essa sessão, o que é a igreja? Ela é a comunidade, ou a assembleia, ou a reunião, ajuntamento, vamos dizer assim. Mas esse ajuntamento, lógico que eu vou falar mais adiante do que de fato é esse ajuntamento. É o ajuntamento de todos. Agora eu vou aprofundar. Eu falei que era, né, de todos os que creem. Mas como eu disse que existe também o Antigo Testamento, que também é o conceito de igreja, aí agora a gente vai definir igreja como a comunidade ou a congregação, né, a reunião dos que são verdadeiramente salvos por Jesus. Amém? A definição final que nós podemos dizer do que é a igreja é a assembleia, é a reunião, é a comunidade dos que são verdadeiramente salvos em Jesus. É lógico que o processo de salvação, vocês sabem que nós fomos, somos e estamos sendo salvos. Tá? Então esse salvo que verdadeiramente não é porque eu já estou salvo, não. É aquele que está
se submeteu a esse processo salvífico, creu em Jesus para a sua salvação, obedece Jesus para que esteja sendo salvo, e ele permanecerá nessa forma para que seja de fato salvo na redenção. Então isso é a igreja, por isso de todos os tempos. Aí pode ter uma pergunta bem difícil, pastor, e já que o senhor está falando que existia esse conceito de igreja no passado, que Cristo salvou eles, e eles creem, como que eles foram salvos por Jesus? Porque eles acreditavam na promessa de que o Messias viria, e por acreditar no Messias que viria, eles viviam uma vida de santidade, de santificação ao Senhor. Amém? Por isso eles já criam no Cristo antes de vir. Então por isso que Cristo salvou a todos os que creem nele, antes ou depois, no Antigo ou no Novo Testamento. Amém? Ficou claro, irmãos? Ficou difícil não, né? Tiver pergunta, faça antes de eu avançar. Por exemplo, o escritor de Hebreus tem um texto que é muito famoso. Essa ideia de que a igreja não é apenas algo do Novo Testamento, tá bom? O escritor de Hebreus, ele fala que nós, acho que é no capítulo 12, que nós devemos abandonar qualquer embaraço do pecado, porque nós estamos rodeados de uma nuvem grande de testemunhas. Às vezes nós imaginamos que é só as pessoas que nos veem agora. Mas quando ele começa a falar das testemunhas, ele cita personagens do Antigo Testamento. Então, essas testemunhas que ele está falando não é apenas as pessoas do presente, mas do passado. Ele vai citar Abel, Enoque, Noé, Abraão, vai ser Sara, Gideão, Baraque, Sansão. Basta a gente ler do capítulo 11 e 12. Ele está fazendo uma referência aos antigos, e depois que ele faz essa referência, já que estamos diante de tão grandes nuvens de testemunha, ou seja, não só a igreja do presente, mas a do passado, devemos deixar de lado todo o embaraço que nos atrasa, seguindo para o projeto que é a igreja do Senhor. Amém? Então esse conceito de igreja já vem do Antigo Testamento. Lógico que ele é aperfeiçoado, e por conta do estabelecimento abundante da graça em Jesus, é lógico que nós temos bênçãos mais elaboradas a partir da graça para a igreja moderna, a igreja pós-morte de Jesus. Amém? Nós fomos mais agraciados. Por quê? Porque os que criam no Messias antigamente tinham uma vida muito mais, vamos dizer assim, difícil. Porque eles tinham que cumprir todos os rituais, eles tinham que guardar o sábado, toda a lei, de maneira piedosa. E nós sabemos o quão difícil isso é. É tão difícil que ninguém conseguiu cumprir plenamente, a não ser Jesus. E nós fomos agraciados como igreja, já no conceito mais moderno que nós entendemos, através de Cristo. Amém? Vamos, que eu já falei um bocado, eu não quero demorar não. Então, assim, se nós formos pensar, nós já sabemos que a igreja, ela é a comunidade de todos os que são salvos verdadeiramente em Jesus em todos os tempos, tá? E essa igreja, ela tem dois aspectos, vamos dizer assim, da sua maneira de existir: a visível e a invisível. E aí eu vou explicar para vocês o que é isso, tá bom? A visível, ela é, traduzindo assim no conceito, para mim não demorar muito, ela é a igreja como nós vemos. A igreja visível é a igreja como nós percebemos, como nós vivemos. Não é vivemos não, vemos. Tá? Como assim, pastor? Como eu falei, esse verdadeiramente crente, ela é, como eu falei que era importante, a gente vai começar a aplicar aqui nesse conceito de igreja visível e invisível.
tá? Por quê? Como que nós vamos entender que a igreja, que nós somos igreja? Porque nós cremos em Jesus. Mas como que nós vamos tentar, lógico que nós não conseguimos fazer isso, definir se alguém é verdadeiramente crente? A partir da igreja visível. Nós começamos a entender que alguém é salvo, e nós não podemos definir se ela é de fato ou não, isso somente é Deus, mas nós começamos a ter uma ideia e assim fazer julgamento, lógico que saudável, e a Bíblia aponta isso, a partir do que nós vemos. E qual é o conceito que Jesus ensina? Conheceremos a árvore pelo fruto. Então, a partir daquilo que nós vemos nos irmãos, é que nós vamos entender, irmão fulano, irmão cicrano, é igreja. Igreja no sentido de estar congregado e crer verdadeiramente e é um verdadeiro salvo. É um julgamento que nós fazemos a partir da vida que o irmão leva. A partir do nível de renúncia, a partir do nível de evolução daquilo que nós vamos vendo, daquilo que a pessoa chegou, para aquilo que ela vai se tornando, a partir das suas obras, visível no seu nível de envolvimento com a comunidade, a partir do serviço que ele presta à sua comunidade, a partir do envolvimento com as obras que a comunidade faz, nós vamos tendo uma ideia se essa pessoa é um verdadeiro crente ou não. Isso é parte do aspecto visível da igreja. Amém? E aí eu só posso dizer que nós somos uma igreja verdadeira a partir das obras que nós realizamos. Isso é um aspecto lógico. Não é perfeito, por quê? Porque alguém pode sim não ser um verdadeiro crente e se vestir de crente, vamos dizer assim. Vestir que eu estou falando não é de vestimento, eu estou falando de obras. A pessoa pode ser totalmente envolvida na igreja, a pessoa pode sim ser a pessoa mais ativada da igreja, fazer tudo dentro da igreja e ainda assim não ser um verdadeiro crente. Mas dentro desse nível da igreja visível, nós começamos a definir por aquilo que nós vemos. Se a gente for pensar, nossa igreja começou visivelmente, um grupo se reunindo aqui em casa primeiro. Acho que foi a primeira reunião, foi aqui em casa, não foi? Aqui no quintal de casa. Depois a gente se mudou lá para a salinha da casa da Francisca, né? da Francisquinha. E depois a gente foi para 50. Visivelmente nós já estávamos nos reunindo, visivelmente nós já estávamos cooperando uns com os outros, já os irmãos já ofertavam, dizimavam, então tal que a gente teve o som antes de ter igreja, né? Som, microfone, mesa, essa aqui não, era a outra, que está lá no descanso. A gente já teve antes de ter igreja, local, templo. A gente visivelmente já se movia, já fazia ceia, então a igreja visível já estava começando a se formar. Ela foi mudando de local. E dentro disso nós conseguíamos identificar, fulano realmente coopera conosco. É crente, fulano é assim, assado e tal. A partir das obras que nós coletivamente realizávamos e dentro do coletivo as obras que cada irmão fazia. Isso é a igreja visível. E nós definimos a partir daquilo que vemos. Só que a igreja, ela também tem um aspecto invisível. E é aqui que faz toda a diferença. Por quê? Porque esse aspecto invisível da igreja, ela não está limitado à nossa comunidade local. Não está limitado ao que eu vejo em você, ou o que a igreja vê em mim ou nos irmãos. Ela abrange todos os que creem em Cristo, de todos os tempos, em todos os lugares. Amém? Aí é onde nós vamos para esse aspecto invisível que está diante de Deus. Enquanto a igreja visível é como nós vemos, a igreja invisível é como Deus vê. Porque Ele não vê a Atos, Ele não vê a Assembleia, Ele não vê a Batista, Ele não vê a Nova Aliança, Ele não vê, sei lá, qualquer outra igreja. Ele não vê, Ele vê a igreja, não as igrejas.
Isso é o aspecto invisível da igreja, porque todos nós somos um só povo. Amém? Inclusive os do Antigo Testamento. Estamos esperando apenas o grande dia de reunir todos os povos em um só lugar, na boda do Cordeiro. Mas esse aspecto, e aqui nesse aspecto, é onde vai o que nós não conseguimos ver. Por quê? Porque eu posso julgar o Rubi como um verdadeiro cristão, como um verdadeiro salvo. Mas só quem pode ver de fato se ele é um verdadeiro crente é Deus. Porque ele pode estar aqui servindo, ligando o som, pregando e tudo, e não ser um verdadeiro crente. E aqui, irmãos, eu não estou falando no aspecto de predestinação, tá? Porque isso aqui é de verdadeiro salvo, né? De ser um salvo verdadeiramente, eu não estou falando disso. Eu estou falando de pessoas naquilo que ele é realmente perante Deus. Amém? Porque uma coisa eu posso estar bem aqui, irmãos, pregando, ensinando a palavra bem direitinho para vocês e não ser um verdadeiro cristão. Todo mundo pode. Então, no aspecto invisível é onde ninguém escapa. É onde realmente Deus sabe quem é verdadeiramente igreja e quem não é verdadeiramente igreja. Amém? Então a gente deve pensar nesses dois aspectos. E, lógico, esse fator de não saber se a pessoa verdadeiramente é ou não é, ele não pode ser critério para desconfiança nas nossas vidas. Por quê, pastor? Porque isso é uma coisa que cabe a Deus. Nós julgamos as obras das pessoas. E nós, igreja, temos essa autoridade para isso. Não tem aquele texto onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei com eles? Pois é, ele não está falando de reunião de culto, como muitos irmãos pensam, né? Ah, faz uma reunião no lar que tem 3 pessoas, aí ele cita esse texto. Não está falando disso. Aquele texto está falando de julgamento, irmãos. Se a gente lê antes, Jesus vai estar dizendo exatamente o seguinte: olha, se um irmão pecar, você chega em segredo e diga para ele: irmãos, isso é pecado, abandona, se arrepende, tal. Em secreto, você e ele, vai lá e exorta. O irmão continuou fazendo, desonrando a comunidade, desonrando a Deus. Aí você chama 2 ou 3 testemunhas. Irmão, você de novo nessa prática, você sabe, em amor, não vá, exorta, pronto. Se o irmão continua a insistir na mesma coisa, aí Jesus fala: chama, expõe pronto todos e expulsa. Às vezes as pessoas pensam, né, que excomunhão, né? Hoje, como baseado nas igrejas que o pastor Robert citou, né? É um absurdo, né? Expulsar alguém da igreja, irmão, mas é bíblico, tá? É bíblico. Aí, a partir disso, se o irmão continuou, chama, expõe perante toda a igreja e exclui ele da comunidade. Aí é que ele diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ou seja, o que ele estava dizendo? Se tem 2 ou 3 como testemunhas contra aquele irmão que está pecando, foi e tal, pode ligar no céu. Tanto que o texto já fala, né? Que vai acontecer. Amém? Então, não é a questão. Eu me perdi um pouco o fio da meada do que eu estava falando aqui anteriormente. Minha cabeça é difícil de frear, mas amém. No aspecto visível, nós podemos julgar. Mas quem de fato vai saber, como eu estava dizendo, esse julgamento, isso que a gente vê, a gente não pode usar. Ah, mas fulano é tão dedicado e tal, mas será se é de verdade? Será se realmente ele é um crente? Será se... Aí a gente não precisa ficar nessa noia. Por quê? Porque Deus é quem sabe. Lembra da parábola do joio e do trigo? Que... Exato. E às vezes o irmão a gente não sabe o nível de renúncia que ele vive.
Exatamente. A gente não tem, pode ficar à vontade. Aí deixa o microfone, vai passando aí. Vai, mano. Vai. Vai. O fato da pessoa querer julgar, né? O fato da pessoa querer julgar, como se a igreja tem essa autoridade de julgar, porém, o fato da pessoa querer julgar na maldade, é uma crente. Aí vocês não porque acaba perdendo a sua salvação por estar julgando. Errado, exatamente. Temos que ter critérios, sim. Nós temos algumas ideias, mas o que realmente vale é o aspecto invisível, onde Deus é quem realmente sabe quem é verdadeiramente salvo e quem não é verdadeiramente salvo. Amém? Tem uma coisa interessante aqui, eu vou gastar um pouquinho mais de tempo. No aspecto visível da igreja, existe um embate histórico, tá? Principalmente, não havia antes, mas começou a ter no período da Reforma Protestante. Qual é? Qual é o conceito de igreja visível para a igreja romana, igreja católica apostólica romana? É porque a igreja visível é a verdadeira igreja visível, é a igreja que descende de Pedro, tá? Como o texto que nós lemos. Então, a igreja que tem essa descendência direta de Pedro, na qual eles elegem o Pedro como o primeiro papa, sendo que os sucessores herdavam essa linhagem papal, é que é a verdadeira igreja visível. Mas não é o que nós cremos, e principalmente se a gente for ver Martinho Lutero e Calvino, que são dois grandes reformadores, Lutero principalmente por ser o primeiro a romper de fato e sair vivo, tá, gente? Por quê? Havia já muitos anos antes movimentos de reforma, já teve tentativas de mudar o que se havia sido distorcido na igreja, só que sem sucesso. Todos foram para a forca, para a fogueira. Lutero foi o primeiro que se desligou e ficou vivo. Mas por que ele ficou vivo? Porque ele ficou refugiado num castelo, tá? Escondido. Mudou até de nome, tá bom, gente? Ele mudou a identidade, casou com a Vambora, tá? Eu esqueci o outro nome dela. E ela era quem escrevia as coisas dele e tal. Depois, sim, de um tempo, ele saiu e organizou a igreja luterana, tá? Eles têm, como é que eu posso dizer, o conceito diferente disso, tá? Calvino e Lutero discordavam dessa questão da linhagem, da igreja visível verdadeira ser a igreja que descendia de Pedro, vamos dizer assim, né? Eles pensavam totalmente diferente desse aspecto, tá? Deixa eu ver se eu consigo achar bem o que eles diziam. Não traz, só fala que ele não discorda. Mas daqui a pouco eu vou trazer outro conceito que ele falava de que é a igreja que vai complementar. Ele não diz nesse primeiro momento. Enfim, vamos continuar. Então ficou claro, irmãos? Dava pra gente trabalhar muito mais essa questão, mas a gente não tem tempo para isso. Ficou claro? Igreja visível e invisível. Amém? Outra coisa que é importante na igreja. A igreja ela é local e a igreja é universal. Daí o nome católica. Antes de haver a reforma protestante, só havia uma igreja no mundo todo. E lógico que tinha gente que concordava, que não concordava com o que estava acontecendo na igreja, mas só havia uma igreja. A igreja católica.
Católica porque universal. Porque era a igreja, uma única igreja em todo o mundo. Embora havia tradições diferentes, costumes diferentes, mas no entendimento daquela época, até o século X, vamos dizer assim, um pouquinho de história, até o século X só havia uma igreja universal, Igreja Católica. No século X aconteceu o que historicamente ficou conhecido como o Grande Cisma. O que é o Grande Cisma? Vamos rapidamente aqui uma coisa de história. Havia uma igreja só onde o Papa ficava em Roma. A sede era em Roma, porque a sede do Império Romano era em Roma. Só que Constantino, um grande conquistador, expandiu muito o Império Romano. Saiu do Ocidente e foi muito para o Oriente. Roma, ali na Itália, é mais ocidental, né? Do continente europeu. Só que o Império Romano foi muito para o Oriente, para os povos germânicos, em direção aqui à Ásia Menor, Tailândia, aquelas coisas para ali. Essa região mais para a Rússia, e Alemanha, para lá. Então o Império Romano cresceu muito. Então, logisticamente, ficava muito difícil governar todo o Império a partir de Roma. Então, o que Constantino fez? Fundou uma cidade chamada Constantinopla, ou Cidade de Constantino, já mais para o Oriente, que era numa localização muito incrível que dava para governar todo o Império, era mais central, dentro de todo o Império. E então, o que acontece? Foi fundada essa cidade e tinha o Papa em Roma e um bispo em Constantinopla. Só que, como a sede do governo saiu, a sede do Império saiu de Roma e foi para Constantinopla, os imperadores depois começaram a exigir que tivesse um Papa em Constantinopla. Vamos dizer assim. Só que a igreja não queria concordar porque Roma era onde estava enterrado Paulo, Pedro, era a sede. A Basílica de São Pedro estava lá, vamos dizer assim. Mas acho que ainda não tinha Basílica de São Pedro. Estavam reunindo ainda para fazer, mas teria sido construída lá. Então o que acontece? Depois de muita luta, foi levantado um Papa em Constantinopla. Depois de muita coisa, mas entenderam, levaram. O bispo de Constantinopla se tornou um Papa. Então foi o período em que a igreja teve 2 papas. Então ficava um Papa em Roma e ficava um Papa em Constantinopla. Só que ser humano, briga de ego, né? Quem é mais poderoso, quem é mais influente, sempre deu errado, para não falar outra palavra. E aconteceu que, numa desavença entre o Papa de Roma e o Papa de Constantinopla, o Papa de Roma excomungou o Papa de Constantinopla. Só que o Papa e os bispos e toda a igreja que ficava do lado ocidental não aceitaram a excomunhão do Papa. Então o que foi que aconteceu? A igreja se dividiu em 2. Acontece no século X, que é o chamado de Grande Cisma, onde ficou a igreja do Oriente, a igreja do Ocidente com sede em Roma e a igreja do Oriente com sede em Constantinopla. Mas como estavam se dividindo, é nesse momento que surge o nome Igreja Católica Apostólica Romana, porque a sede ficava em Roma. E a Igreja do Oriente é ainda hoje também conhecida como Igreja Ortodoxa. A Igreja Ortodoxa é a Igreja Oriental, a igreja que descende da sede de Constantinopla. Tá bom? Mas ainda são as tradições muito parecidas. Eles só mudam a nomenclatura. Enquanto na Igreja Católica são as imagens e os santos, lá na Igreja Ortodoxa tem os ícones e os santos. Só mudam, mas a maneira com que eles se relacionam é muito parecidas. Amém? Então, voltando depois disso, a igreja ela é local e ao mesmo tempo universal. E isso ela é a continuação do conceito de visível e invisível, tá? Porque local é como ela é a igreja visível.
E ela vai de vários. Se nós formos ver alguns textos, a igreja, quando Paulo escreve, a igreja que se reúne na casa de Priscila, de Áquila, uma reunião em uma casa pode ser igreja. Igreja no sentido de reunião dos que creem em Cristo, dos que são verdadeiramente salvos. E aí pode ir crescendo. Isso é uma igreja local. E uma igreja que se reúne numa casa é uma igreja. Uma igreja que se reúne no templo. A igreja de Jerusalém, por exemplo, se reunia unânimes todos os dias no templo para orar, partir do pão, aquela coisa toda. Igreja. Igreja local pode ser também uma igreja regional. Aos irmãos da Galácia, por exemplo, quando Paulo escreve a carta aos Gálatas. O que era a Galácia? Era uma região, assim como é a região nordeste. É a região da Galácia, se não me engano. Eu não me lembro as cidades que ficavam ali na região da Galácia, mas eu acho que a Antioquia, da Pisídia, eu acho que... não lembro. Eram 4 ou 5 cidades grandes. Acho que Éfeso não. Mas tinha a região da Galácia. Então, a igreja ela é local desde uma casa até uma macro região. Porque todos creem, podemos nos comunicar. Por exemplo, ontem nós estávamos reunidos com a igreja de Teresina. Lá é uma igreja local, aqui é uma igreja local, mas juntos também nós podemos ser uma igreja local. Como nós temos as convenções hoje. Convenção Batista Nacional, a Batista Brasileira, que é a tradicional, a Batista Nacional. Nós temos a Assembleia de Deus, nós temos as outras igrejas mais liberais, como a Mundial, a Universal, mas são igrejas só. E, apesar de estar em todo o Brasil, é uma igreja. Vamos pensar assim, tá? Isso é igreja local, e ela pode ser, sim, uma igreja local e verdadeira. Amém? Mas também ela é universal, se a gente for trazer o conceito de igreja invisível, porque é nesse conceito de igreja universal que nós somos ainda uma igreja só com os que já morreram no passado, com os heróis da fé, por exemplo, com os reformadores, com Calvino, com Armínio, com Lutero, com John Wycliffe, Zwinglio, quer dizer, com John Wesley. Nós somos uma igreja com esse povo por ser uma igreja universal. E essa igreja universal, quando eu digo, eu me refiro ao projeto de Deus de reunir para si uma nação santa, eleita, de sacerdócio real, como Pedro fala. Amém? Eu não vou mais não vou ficar muito tempo nisso aqui não. Mas deu de entender, né? O conceito invisível, local e universal, eles são paralelos. A igreja visível, ela equivale à igreja local, e a igreja invisível equivale à igreja universal, de todos os tempos, de todo o povo que crê em Jesus e que foram salvos por Jesus. Amém? Agora, existem algumas coisas em que a igreja, metaforicamente, é comparada. Que é aí onde nós vamos chegar, onde a irmã Fátima falou. Existem metáforas na Bíblia que apontam para a igreja. Tá? E isso são maneiras distintas e não menos ou mais importantes do que a outra de como a igreja ela se move. Cada forma, cada metáfora dela expressa uma maneira de como a igreja se comunica entre si, tá? Uma das primeiras delas, por exemplo, a família. A igreja, ela metaforicamente, ou seja, como uma figura de linguagem, ela é representada como família. Por exemplo, nessa família, cadê Jesus? Deus dizendo que Ele é o nosso Pai e nós somos os seus filhos e filhas. É como a igreja é filha, Deus é Pai. É uma figura de família. Como o pai que cuida, que sustenta, que provê. Deus Pai, igreja filha.
nessa questão de cuidado, sustento, como ontem o pastor Robert falou. Deus cuida de nós, nessa figura de família, de paternidade, a gente fala muito. Então a igreja tem esse relacionamento familiar com Deus. Lógico que é figurativo, porque fica mais fácil nós entendermos. É mais fácil nós entendermos o cuidado de Deus quando nós somos pais, quando nós somos mães, por exemplo. Nós entendemos por que Deus nunca abandonou de fato a igreja, porque nós somos pais e mães. Enquanto a gente é filho, a gente não entende. Mas depois que a gente se torna pai e mãe, aí a gente entende. Por quê? Porque às vezes, não sei se você já fez essa oração, mas eu já fiz. Dizendo, Deus, se eu fosse o Senhor, eu já tinha me jogado fora, porque eu não presto. Eu já fiz muito essa oração. Eu disse, pai, Senhor, mas hoje eu sendo pai, eu entendo, porque eu brigo com aquele cabeção ali, eu bato, eu ensino, mas depois eu não aguento, eu vou cheirar, vou abraçar. Faço tudo para não faltar nada. Falta é me acabar de trabalhar, irmão, para não faltar nada pro cabeção. É ou não é desse jeito? Então a gente começa a ter essa, vamos dizer, em compreender melhor como é que é o relacionamento de Deus como pai e a igreja como filho, a partir dessa alegoria de família. Então, uma forma de que os cristãos entendessem que aqui a Bíblia era para começar a ensinar, a maneira com que os apóstolos começaram a usar essas metáforas, era justamente para melhorar a nossa compreensão. Então, quando ele dizia, olha, Deus, ou então Deus, quando usava alguém, dizia, eu serei por vocês, pai, e vocês, meus filhos e filhas, era justamente para entender, eu vou dar para vocês provisão, sustento, proteção, e vocês estarão sob meus cuidados. Tá? Paulo vai dizer que nós somos filhos, herdeiros e co-herdeiros com Jesus. Isso tudo aponta para a figura da família dentro da igreja. Amém? Em outros momentos, Paulo ele vai usar o exemplo da família também dentro dos papéis da igreja. Os pais serem pacientes com os filhos não irritarem os pais. Acho que eu troquei, né? Mas enfim. Mas tem. O papel da esposa de ser submissa, do marido de amar a esposa como Cristo amou a igreja. A figura dos mais velhos, dos pequenos. Tudo isso aponta para os papéis desenvolvidos dentro de uma família tradicional. Os avós a gente deve respeitar, ouvir os mais velhos. A gente sempre fala para os nossos filhos, obedeça os mais velhos. Assim, dentro da igreja, nos papéis que nós desenvolvemos dentro da igreja, também se aplica. Aonde nós devemos escutar a experiência dos mais velhos, aonde os mais novos devem respeitar os que são mais experientes, não desrespeitar, não irritar. Nós devemos ser mais pacientes com os cabecinhos aí que dão trabalho. Então, assim, essa alegoria representa a igreja. Tanto no relacionamento com Deus, quanto o relacionamento interpessoal dentro da comunidade. Então, a primeira figura, a primeira metáfora, família. Amém? Outro aspecto de metáfora que nós temos da igreja, que é oriundo da família, é Cristo noivo, igreja noiva. É outra metáfora da Bíblia. Mas por que agora tem? É da família, mas agora é uma metáfora de casal, vamos dizer assim. Por que isso apresenta? Qual o significado disso? De ser noiva, de ser pura, de ser submissa. A igreja, como noiva de Jesus, ela deve se manter pura, ela deve se manter submissa, ela deve se manter adornada para agradar o noivo. E assim o noivo também dá todo o dote, vamos dizer assim, dá todo o sustento para a noiva. São as alegorias, tá? Nós temos muitas outras que eu vou passar rapidamente aqui. Nós, como igreja, ramos da videira, Jesus a videira, nós os ramos, apontando da questão de dependência. Nós vamos ver que a igreja é a lavoura, grande é a seara, poucos os ceifeiros, ou então o trigo,
né? Uma lavoura onde o Senhor é quem é o dono da colheita, é o dono da seara, tá? Então nós temos, o que mais? Templo, como a Fátima falou. Nós somos a igreja, nós somos o templo, de maneira individual e coletiva, tá, irmãos? Também. Nós, como coletivo, somos o templo, morada de Deus, pessoalmente também, tá? Sacerdócio santo, ou seja, sacerdotes. E a principal metáfora que a Bíblia tem a respeito da igreja, que é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo e ele é o cabeça. E existem duas maneiras dessa relação cabeça e corpo, tá, irmãos? Só que eu não vou ter tempo de explicar hoje. Depois eu acho que a gente pode trabalhar os dois níveis, as duas dimensões desse relacionamento corpo e cabeça. Nós temos a relação do corpo ligado à cabeça e nós temos a relação do corpo fora da cabeça. É complicado de entender agora, não tenho como explicar. Tá? Mas a principal é justamente a metáfora do corpo. Em que aspecto mais rápido que nós temos? É os papéis que nós desenvolvemos. Que assim como do familiar, o mais importante é que não somos iguais, embora sendo tão diferentes que nós somos uns dos outros, com talentos diferentes, com características diferentes, nós ainda juntos somos um corpo, o corpo de Cristo. Tá? Então, a metáfora, e que ela é muito trabalhada, ela é mais trabalhada do que as outras metáforas, é a do corpo. Por exemplo, Paulo, no capítulo 12, tanto acho que de Romanos e também de Coríntios, ele vai trazer o significado dessa metáfora de corpo. Como ele vai dizer que muitos são os dons, mas um só é o Espírito. Assim como muitos membros e um só é o corpo. Ele ainda vai dizer como é que o olho vai dizer para o pé, eu não preciso de ti. Ele vai fazer essa alusão. Porque, embora temos funções diferentes, talentos e dons diferentes, a igreja é uma só. Não interessa. E que, por mais diferente que você seja, você tem um papel importante no corpo. Essa é a metáfora. Eu preciso de você, você precisa de mim. Aquela música lá, né? Dos corinhos de fogo, né? Nós precisamos de Cristo até o fim. Eu, irmã da luz direto. Preciso de você. Você precisa de mim. Aí, nós precisamos de Cristo, que é a cabeça. Ele é o dono, como o pastor Robert falou, da igreja. Que é o que Paulo fala em Efésios. Que Deus submeteu todas as coisas a Jesus e deu ele para a igreja como cabeça. E a igreja é o corpo de Cristo, a plenitude do Cristo. Amém? Acho que não precisa... Tá claro, tá, irmãos? Porque ainda tem bastante coisa. Eu não vou falar sobre igreja de Israel, a gente vai falar em outro momento. Tá? Porque às vezes a gente... Vou falar rapidamente para não ficar... Muitas pessoas, existe uma linha teológica que é dispensacionalista. O que é que significa essa dispensacionalista? Eles acreditam que a igreja é uma coisa, Israel é outra, e que em algum momento vai acontecer alguma coisa, mas é como se fosse um projeto para a igreja e um projeto para Israel. Israel tem uma promessa, a igreja tem outra promessa. Entendeu? Essa é a visão dispensacionalista. Só que não é. O propósito de Deus não é isso. A Bíblia não ensina isso, irmãos. Principalmente se nós formos ler Efésios. Paulo, ele faz muito isso. Ele vai dizer, olha, para Jesus não existe mais nem grego nem judeu. Antes vocês eram sim estrangeiros, mas em Cristo agora somos um só. Nós fomos aproximados. Efésios capítulo 2, se não me engano, capítulo 1 e capítulo 2, ele vai trazer essa questão de que Deus, ele reuniu em um só o seu povo. Então, Israel e igreja é uma coisa só, é um projeto só. Pastor, mas os judeus não creem em Jesus agora.
calma. E tem muito judeu que acredita, tá, irmãos? Muitos. Inclusive eu sigo no Instagram uma comunidade, acho que é em São Paulo, de judeus cristãos. Eles são judeus, mas são cristãos. Tá lá, guarda o sábado, mas são cristãos. Enfim, creem em Jesus. A gente sabe que nós não temos. O que eles não podem é dizer que nós somos obrigados a guardar o sábado. Isso eles não podem. Se eles quiserem guardar, aqueles que guardem. Mas creem em Jesus serão salvos. Amém. Tá entendendo? Então, existe. E o projeto de Deus é um só. Um só. A igreja. Um povo reunido. Uma nação santa, eleita e purificada. Uma só. Pedro fala. Amém? Vamos para frente que depois a gente fala disso aí. Mais. Ele vai trazer justamente a questão que a galera faz essa separação e não existe essa separação. Irmãos, vamos entrar num assunto um pouco delicado. Deixa eu ver que hora é para mim não... Tá, eu tenho 15 minutos. Então vou ser bem rápido. As marcas da igreja. Quando a gente fala de marcas da igreja, é porque existe uma necessidade de nós separarmos o que é igreja verdadeira do que é uma falsa igreja. Tá? Isso ela é necessária. E ainda hoje acontece. Tá? Então, as marcas da igreja, ela é justamente o que é que uma igreja faz que pode definir ela como uma verdadeira igreja. Como eu falei, já citei antes, existe um dilema, essa confusão aí com a igreja católica e protestantes e evangélicos, de que igreja é verdadeira, né? Inclusive até um vídeo, muitas as comunidades católicas, para nós não somos igrejas verdadeiras. Por quê? Porque a igreja verdadeira é a igreja que descende, que foi Cristo que fundou e Pedro sendo o primeiro papa e a linhagem. Essa, para eles, é a igreja verdadeira. Se você vê, eu sigo muitas páginas de padres católicos, tá, irmãos? Eu sigo. Eu vejo o que eles dizem. E tem muitos padres que eu acho maravilhosos. Tem padres que, cara, eu fico assim, meu Deus, cara, que esses caras são muito top. Mas, enfim, tem outros que são radicais, tem outros que são mesmo perturbados, né? Assim como também tem pastores que são perturbados. Então... para eles, a igreja verdadeira é a igreja que foi fundada por Jesus. E que, sendo essa igreja fundada, foi a igreja que começou em Pedro, debaixo do pastoreio de Pedro. Tá? Mas que isso é um pouco controverso, porque quem realmente pastoreava a igreja de Jerusalém era Tiago. Quem realmente pastoreava a igreja em Jerusalém não era Pedro. Era Tiago, e não era o Tiago, filho de Alfeu. Era Tiago, meio irmão de Jesus. O Tiago, escritor da epístola. Tá? Ele era realmente o pastor. Embora nós vamos ver Paulo citando nos Gálatas, que quando foi a Jerusalém, não encontrou nenhum dos apóstolos, a não ser Pedro, Tiago e João, que eram tidos como colunas da igreja, mas quem de fato pastoreava, que estava lá, Pedro viajava muito, João, Tiago viajava muito, quem realmente cuidava era o bispo de Jerusalém, era Tiago, meio irmão de Jesus, filho de Maria. Tá bom? Mas enfim, vamos para frente. Quais são as marcas de uma igreja verdadeira? Nadar um pouquinho aí. Quais são as marcas? O que é que nós, como igreja local, podemos fazer que define se somos ou não uma igreja verdadeira? Nós vamos seguir o conceito dos dois principais reformadores, Lutero e Calvino. Ah, pastor, você está citando Calvino, mas é calvinista. Não, irmãos, é porque eles eram reformadores. E as ideias de Calvino, embora eu não concorde com todas, muitas são muito boas. Amém? Lutero também, embora tem muita coisa que Lutero ensinou que é meio assim, mas... amém. Os caras são salvos. Tem uma história... Não, depois eu conto isso aí. Enfim, senão eu passo um tempo. Os dois
tem um conceito muito parecido. Eles falam diferente, mas o conceito, eu não vou falar o que cada um fala, mas o conceito é muito parecido dos dois. Lutero na Alemanha, Calvino, eu não lembro não, o país dele não. Acho que era do Calvino Suíça. Não, Suíça não, Suíça era Zwingli. Enfim, Genebra é a Holanda. Genebra, Holanda. É uma coisa assim. Só que Calvino era francês, se eu não me engano. Então, o conceito deles do que é uma igreja verdadeira se baseava em dois aspectos. Quais? O primeiro, uma igreja que prega o evangelho de maneira sincera e sem distorções da palavra. Esse é o primeiro critério que eles vão definir como uma igreja verdadeira. O segundo é o que eles vão chamar que administram os sacramentos conforme as Escrituras. Eu vou explicar por que eles dão esses dois aspectos. O primeiro é para refutar a ideia de que a igreja verdadeira ela só pode ser a igreja que, teoricamente, Jesus fundou, começando em Pedro. Então, qualquer lugar, e agora a gente vai rebuscar os conceitos que nós já aprendemos antes. Qualquer lugar em que se reúnem pessoas que creem em Jesus, que confessam com seus lábios e creem com o coração que Jesus o salvou, ela é uma igreja verdadeira. Desde que ela pregue o evangelho conforme as Escrituras. Não precisa ser uma igreja que saiu, que foi fundada, entre aspas, por Jesus. Mas qualquer lugar que reúna pessoas que pregam, que comunicam a palavra, tal qual ela é, com as verdades e os princípios eternos de Deus, e todos creem que Jesus é o Salvador, ela já tem o primeiro aspecto para ser uma igreja verdadeira. Então ela não precisa ter sido fundada por Jesus. Tá? Porque esse ainda hoje é o argumento dos católicos contra os evangélicos e protestantes. Tá bom? Então não precisa. A igreja verdadeira, eu já vi até vídeo, o padre dizendo que uma pessoa chegou se era errado ser protestante. Se fosse protestante, você seria salvo. Ele disse, não, você vai para o inferno. Mas por quê? Porque você está fora da igreja verdadeira. Porque a igreja verdadeira é a igreja que Jesus fundou. Heresia. Entendeu? Heresia. Não é isso. A igreja verdadeira é toda igreja, toda comunidade de salvos em Cristo que pregam a palavra de maneira sincera e honesta. Amém? E o segundo, administrar os sacramentos de maneira como as Escrituras ensinam. Por que eles dizem isso? Por que eles ensinaram isso? Vocês sabem a diferença de sacramentos, nossos sacramentos e os sacramentos católicos? Católico tem 9, não é 7. Sabe, não lembra? É 9, parece. Nós só temos 2. Porque é os sacramentos escritos na Bíblia. Batismo e ceia. Lá vai ter um bocado. Casamento, primeiro tem um monte. Até a extrema unção, né? A unção com óleo, que é para os enfermos, e até a extrema unção. O casamento é um sacramento, por exemplo. Mas a gente não vê nenhuma dessas coisas como sacramento. O que é que define um sacramento, irmãos? Ordenanças de Cristo. Tá? Nós entendemos, para os batistas históricos, não chamam sacramentos, mas ordenanças, porque os sacramentos são as ordenanças de Jesus. E quais são as duas ordenanças que aparece Jesus falando? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeiro, sacramento. Segundo, fazei isto em memória de mim. A ceia. Então nós temos 2 sacramentos. Então, quando eles dizem que administrar os sacramentos conforme a Bíblia ensina, ele está agora rebatendo a maneira com que a igreja da época administrava os sacramentos, que ainda hoje é da mesma forma.
Amém? E por que que os sacramentos uma coisa é tão importante quanto a outra? E por que que essa questão do sacramento, ela é muito, vamos dizer assim, importante? Porque uma verdadeira igreja, ela só pode ser com as duas. Vamos dizer assim, né? Uma pergunta adequada. Por que que uma verdadeira igreja tem que ter esses dois fatos? Por quê? Nós podemos estar reunidos aqui. Eu posso estar pregando a palavra sinceramente, ensinando e tudo e tal, e ainda assim não ser uma igreja. É totalmente possível. Ser só um ponto de pregação. Acabou. Por quê? Porque não existe as coisas primordiais da igreja, que é o relacionamento entre irmãos, o compromisso com uns com os outros, o cuidado mútuo. Entendeu? Então, assim, eu posso simplesmente fazer alguma reunião lá em casa e ainda assim não ser igreja. Por exemplo, a nossa igreja começou com reunião lá em casa. Mas os primeiros meses não era uma igreja. Apesar de que eu estava lá ensinando para os irmãos verdadeiramente e tudo, aquela coisa, né? Pregando contra as minhas revoltas de coisas erradas que eu tinha aprendido na época anterior e tudo. Por mais que fosse muito sincero e ajustado com as escrituras, ainda não era igreja, porque a gente não estava inclinados a cumprir as ordenanças de Jesus. Mas a partir do momento em que nós mostramos interesse em cear, em batizar, aí demonstra o compromisso que nós temos, a preocupação com o corpo. Amém? De sermos congregados. Então, essas duas coisas, elas definem uma igreja como verdadeira. E se existe a verdadeira, é porque tem as falsas. Se existe igreja verdadeira, é porque existe igrejas falsas. E como é que a gente define uma igreja falsa? As que não fazem nenhuma dessas coisas. Por exemplo, hoje nas nossas igrejas modernas, muita igreja por aí é falsa, irmãos. Até, por exemplo, temos, eu vou citar um exemplo aqui, eu vou rotular porque nós estamos aqui, eu também estou falando muito alto, vou rotular. Temos igrejas que administram os sacramentos bacana. Temos, batizam, discipulam, ceiam, mas não pregam Bíblia. Obrigado, meu irmão. Não pregam Bíblia. Eles fazem outras coisas, ensinam, mas não é a Bíblia de verdade. Pode até ter na Bíblia, mas é distorcido. Isso não é uma igreja verdadeira. Porque normalmente pastores que fazem isso, eles pregam para benefícios próprios, enriquecimento pessoal e pronto. Então isso não é a igreja verdadeira. Mas tem outras igrejas que até pregam legal, mas não fazem conforme a Bíblia fala os sacramentos. Tem uma igreja famosa no Brasil, que vocês conhecem, que é a Paz e Vida. Eu até vejo uma pregação bem bacana, pelo menos do Palharinho, não sei os outros pastores, né? Eu acho que os outros pastores são meia boca. Enfim. Mas a maneira com que eles batizam é errado. Por exemplo, ele está na rádio chamando qualquer pessoa que quer ser batizado. Eles até falam que precisa crer em Jesus e ser batizado e tal, mas eles batizam de qualquer forma. Porque eles batizam não com a preocupação de que a pessoa cresça de fato na fé, mas só que esteja ali para render sustento financeiro para a comunidade. Então, existe essas coisas que eu também, assim, eu posso dizer que existe essa questão que pode classificá-la como não verdadeira. Isso significa que tem pessoas que lá não sejam salvas? Não, pode ter pessoas que creem realmente que podem ser salvas, mas que para ser uma igreja verdadeira tem que haver uma preocupação no nível da pregação, mas também no nível de como viver em comunidade, dos sacramentos, da importância do batismo. E o batismo e ceia, eles são
como dizer assim, a maneira de resguardar. O batismo é o que representa que a pessoa de fato quer um compromisso com a comunidade local. É tão tal que muitas igrejas só consideram uma pessoa como membro se ela for batizada. Se ela não for batizada, ainda não é membro da comunidade local, tá? E como uma forma de a pessoa ter o compromisso de estar numa comunidade, de ser igreja. E a outra é da ceia, é a questão da permanência, de permanecer na comunhão dos santos, de permanecer como igreja. Amém? Para a gente acabar, depois eu posso trazer coisas mais detalhadas a respeito do que é a igreja falsa e verdadeira. Para a gente acabar, o propósito da igreja. Se existe uma igreja e nada que Deus cria é sem propósito, é porque existe um propósito. E o nosso propósito como igreja, ela vai ter esse propósito tem 3 níveis, ou 3 ações distintas. Em relação a Deus, em relação a nós e em relação ao mundo. Então, qual é o propósito da igreja em relação a Deus? E eu já falei, adorá-lo, honrá-lo e pronto. O propósito da igreja, Deus reuniu esse povo para que esse povo o adore. Nós vemos isso desde quando ele já escolheu pessoas no passado. Quando ele escolheu Noé para salvar, para dar o reset na terra. Quando ele chamou Abraão, depois Isaac, depois Jacó, depois a tribo, a nação de Israel, que foi quando Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Ele separou um povo a fim de que, como ele falou, vocês serão o meu povo e eu serei o vosso Deus. Então, o propósito da igreja em relação a Deus é adoração. Amém? Por exemplo, Paulo, ele vai falar aos Colossenses: cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Efésios 1:12 diz que Deus destinou e nos separou a fim de nós, e aí corta o texto, sejamos para o louvor da sua glória. O propósito da nossa vida é glória ao Senhor, adorá-lo. Amém? O segundo propósito da igreja em relação a nós mesmos, aos crentes, fortalecimento. O propósito de sermos reunidos, de sermos uma assembleia, né, uma eclésia, chamados para nos reunir, sair de casa para nos reunir, estarmos juntos, é para fortalecimento. Irmãos, essa história de que eu sozinho sou a igreja, ela não existe. Nós somos a igreja. Eu sou membro do corpo. A igreja, ela é igreja quando ela é um corpo todo. Nós somos templo do Espírito. Somos templo do Espírito. Igreja não. Eu digo nós assim, eu digo eu, pastor Caio, eu, sozinho, lá na minha casa, orando, lendo, pregando, para minha família e tudo e tal. Eu sozinho não sou igreja. Tá? Eu sou templo do Espírito Santo. Eu sozinho, no meu corpo, conforme a Bíblia, sou o templo. Mas igreja, não. Igreja é coletivo. Igreja somos todos nós. E existe um propósito nisso. Qual é o propósito? Eu caio sozinho, achando que sou igreja, lá na minha casa. No dia que eu esfriar, eu me desvio. É simples. E isso acontece com qualquer um que se afasta da comunhão da igreja. Qualquer um, irmãos. Por mais espiritual que uma pessoa seja, se afastou da comunhão dos santos, se afastou da eclésia, vai cair. Porque nós, conjunto, é que somos igreja. Porque o propósito dessa reunião é o fortalecimento mútuo. Se Deus não quisesse, se não houvesse um propósito de Deus na reunião, na eclésia,
em Ele nos convocar para nos reunir, para estar comunicando a sua vontade, a sua palavra, Ele não teria feito no modelo que Ele fez. Ele teria simplesmente feito com que cada pessoa tivesse a sua própria comunhão com Deus. E ponto. Mas não foi assim que Ele fez. Toda vez, vamos dizer, quando Moisés tinha uma palavra para o povo, Ele dizia: Moisés, reúne o povo e fale isso para eles. Sempre. Jesus, chamando as multidões, fez assentar, pegou o pão e dando graça. Sempre nós vamos ver um padrão em toda a história do povo de Deus, que agora eu vou chamar como igreja, desde sempre foi um propósito de reunir. Não tem para onde correr. Então, igreja, nós não somos igreja sozinho. Nós somos igreja em conjunto. E existe o propósito nisso. Fortalecimento. Tá? Cadê? Por exemplo, segundo as Escrituras, a igreja tem a obrigação de fortalecer os que já são crentes e edificá-los para chegarem à maturidade da fé. É obrigação nossa, como igreja, fortalecer os irmãos. Você se converte hoje, se daqui a um ano você estiver do mesmo jeito que se converteu, eu ou a nossa igreja não está cumprindo o seu papel como igreja, o seu propósito. Por quê? É minha e é nossa obrigação que os irmãos cresçam, amadureçam na fé. Foi para isso que Deus deu os dons espirituais e ministeriais. É por isso que Paulo fala: ao que faz isso, faça com capítulo 12 de Romanos. Se o seu dom é ensinar, que ensine com zelo. Se o seu dom é consolar, que faça isso, mostrando essa diversidade, mas o compromisso de uns para com os outros. Assim como Paulo em Efésios capítulo 4 vai dizer que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para evangelistas e mestres, para que haja edificação no corpo, amadurecimento da fé, para a unidade da fé e que nós cheguemos à maturidade, ou seja, a estatura do varão perfeito, que é Cristo, que está lá em Efésios capítulo 4, versículo 12 e 13. Então, é nossa responsabilidade, uma igreja verdadeira e que quer cumprir o seu propósito, ela prega a palavra, ela cumpre as ordenanças, mas ela adora a Deus e ela fortalece os irmãos. Amém? E, lógico, por último e não menos importante, o nosso propósito como igreja para com o mundo. Evangelização. São esses 3 níveis de propósito que nós temos. Por quê? Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai a toda criatura. Fazei discípulos de todas as nações. Então, para com Deus, que demonstra o relacionamento de Deus com a igreja, a noiva, é a adoração. O nosso propósito com nós mesmos, com o corpo, é o fortalecimento, a comunhão. E o terceiro, em relação ao mundo, aos que estão fora, é mostrar o caminho, a luz, pregar a palavra. Tá? Isso é uma forma de obedecer. E isso também é a maneira com que Paulo fala: como é que crerão se não há quem pregue? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, se nós queremos cumprir o nosso propósito, nós devemos adorar a Deus, fortalecer os irmãos e pregar o evangelho aos que ainda não são crentes em Cristo. Amém? Existe algo muito importante nisso: equilíbrio entre os 3. Se nós demos ênfase apenas em uma coisa, a gente vai negligenciar os outros, e isso é muito perigoso. Então a gente tem que buscar. Lógico que, por exemplo, nós estamos começando e temos muita dificuldade em algumas coisas,
mas nós devemos, como igreja, se preocupar em ter o equilíbrio. E até mesmo porque, como o corpo tem muitos membros, muitas pessoas que desenvolvem tarefas diferentes a partir dos seus talentos que são diferentes, uns vai estar cumprindo a parte da adoração, mais ajudando, outros estarão muito mais discipulando uns aos outros, como mestres e pastores, por exemplo, e outros estarão realmente pregando. Então, a igreja, essa multiforme graça que nos foi dada por Jesus, é o que faz a igreja tão bela e tão linda. Amém? Glória a Deus. Nós vamos ficar de pé e vamos orar encerrando.